Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Bom, na última aula, então, a gente finalmente terminou o módulo C12, não é isso? De isomeria espacial, estereoisomeria. Então agora nós vamos passar para o módulo C13, que é o módulo de propriedades físicas dos compostos orgânicos. Esse é um módulo que é bastante extenso, depende muito da frente A, que é da parte de interações intermoleculares, e ele não tem muito conteúdo, né? O conteúdo desse módulo é basicamente conteúdo de interações intermoleculares. No entanto, o que nós vamos fazer aqui na química orgânica é discutir vários exemplos aí, ok? Principalmente de pontos de fusão e pontos de ebulição. E dentro desses a gente vai discutir um pouquinho dos conceitos de interações intermoleculares. Por que isso? Cobrindo esses exemplos, a gente pode cobrir boa parte de tudo que já caiu nas provas do IME e do ITA e que pode vir a cair também, ok? Beleza? Então vamos lá. Nós vamos discutir principalmente três propriedades nesse módulo: pontos de fusão, pontos de ebulição e solubilidade em água. Pontos de fusão e ebulição, por terem, pelas características, né, que modificam eles serem as mesmas, né, interações intermoleculares, geometria, tudo isso, nós vamos discutir eles juntos. E a primeira coisa que a gente vai discutir ali é o que a gente chama de série homóloga. O que é uma série homóloga? A gente já viu série homóloga lá quando a gente começou a discutir os hidrocarbonetos, que era aquele negócio que a gente está adicionando sempre CH2, né? Então aqui, por exemplo, eu peguei a série homóloga dos hidrocarbonetos. Então tem CH4, C2H6, aí vem C3H8, C4H10, C5H12, por aí. Até esse último exemplo que eu coloquei aqui, que tem, apesar de desenhado somente 5 átomos de carbono, aqui eu coloquei uma repetição de 14 vezes, não é isso? Então, ao todo, na verdade, esse aqui tem 18 átomos de carbono. Então, a série homóloga é isso, nós vamos aumentando a cadeia. A gente só discutiu série homóloga de hidrocarboneto, mas existe série homóloga para álcool também, né? Metanol, etanol, propanol, butanol, pensando sempre no propanol, butanol, né? Pentanol. Isso também seria uma série homóloga. Bom, então o que acontece em pontos de ebulição dentro de uma série homóloga? Dentro de uma série homóloga, a gente vê um crescimento desses valores de pontos de fusão e ebulição. Não é necessariamente um crescimento linear, tá? No início ele cresce muito mais do que no final. É quase como se fosse um crescimento logarítmico. Ok? Também não segue uma função. Isso não, tá, gente? Mas é isso que ocorre. Nos hidrocarbonetos, é importante vocês saberem, que já caiu nas provas do IME e do ITA, que os hidrocarbonetos até 4 átomos de carbono, eles são gasosos na temperatura ambiente. Entre 5 átomos de carbono e 17, eles são líquidos. E com 18 ou mais, eles são sólidos. Ok? Já caiu na prova do ITA, por exemplo, falando do dodecano, né? Que é o com 12 átomos de carbono, tá? Que é um líquido. E ele colocava uma gota do líquido dodecano em cima de um plástico e perguntava para vocês qual seria o formato dessa gota. E aí vocês tinham que pensar baseado nas interações entre o dodecano e o que forma o plástico, que nós ainda vamos estudar um pouquinho mais para frente, tá bom? Então a gente vê esse aumento na temperatura de fusão e ebulição. Por que isso? Com o aumento, então, da cadeia carbônica, há o que a gente chama do aumento da nuvem eletrônica, ou seja, do número de elétrons dessas partículas, né, dessas moléculas. Toda vez que eu tenho aumento da nuvem eletrônica, eu tenho, consequentemente, o que a gente chama de aumento da polarizabilidade. O que é a polarizabilidade? É a capacidade da nuvem eletrônica de ser distorcida mediante a aproximação de alguma carga. Então, por exemplo, se eu tenho uma nuvem eletrônica que é muito próxima do núcleo, na hora que chega uma carga positiva, ela até vai um pouquinho. Não é isso? Mas ela não vai muito porque ela está segura pelo núcleo. Se essa nuvem eletrônica ela é maior, ela é mais dispersa, quando a carga positiva chega, ela se distorce mais. Então ela é mais polarizável. Qual é a consequência disso? Se eu sou mais polarizável, significa que os meus dipolos instantâneos criados vão ser mais intensos. Se vai mais elétron para lá, o dipolo criado aqui é mais negativo do que se fosse menos elétrons. Se esse dipolo instantâneo criado é mais intenso, isso vai induzir nas moléculas do lado dipolos mais intensos também. Desse modo, o aumento da polarizabilidade fortalece o que a gente chama de interações do tipo de polo instantâneo de polo induzido, que são as únicas interações existentes entre as moléculas de hidrocarbonetos, já que eles são apolares, não é isso?
Lembrando, aqui eu estou escrevendo DI, DI, mas numa prova aberta vocês não podem escrever DI, DI. O correto é vocês escreverem interações do tipo de polo instantâneo e polo induzido. Ok? Se eu aumento a interação, consequentemente, então, eu vou aumentar também ponto de fusão e ponto de ebulição. Correto? Obviamente, dei o exemplo da série homóloga dos hidrocarbonetos, dos alcanos, mas se perguntar para vocês numa prova, a interação, por que o ponto de ebulição do etanol é maior do que do metanol? A resposta é muito parecida com essa. Com a diferença de que o fato do etanol e do metanol serem polares façam que, além da DI e DI, eles realizem também dipolo permanente, já que eles são polares, e também ligações de hidrogênio. Só que a dipolo permanente e dipolo permanente é muito semelhante, porque o grupo polar é a hidroxila, e a ligação de hidrogênio também vai ser muito semelhante, porque eles têm só uma hidroxila. Então, o número de ligações de hidrogênio possíveis para eles realizarem são as mesmas. Ok? Então, o que você tem que acrescentar nessa resposta, caso fosse uma outra função, é falar também das outras interações intermoleculares. Bom, então vamos aí para o nosso segundo caso, que é o C5H12. Né? O C5H12 aí a gente pode falar que são os pentanos, né? O pentano comum e os isômeros deles. Então, com o C5H12, a gente consegue produzir 3 isômeros, né? Então, temos esse aqui, que é o N-pentano, que é o nome correto dele é pentano, né? Lembrando que esse N minúsculo aqui significa cadeia normal. Temos o isopentano, cuja nomenclatura IUPAC é o 2-metilbutano. E temos também o neopentano, cuja nomenclatura IUPAC é o 2,2-dimetilpropano. Bom, e aí eu já coloquei para vocês aí os valores dos pontos de ebulição de cada um deles. Então, o pentano 36,1 graus Celsius. O que faz sentido com o que eu tinha colocado para vocês, que na temperatura ambiente aí de 25 graus Celsius ele é líquido. Mas é um líquido extremamente volátil, né? O isopentano já tem uma temperatura de ebulição de 27,8 graus Celsius. Então já diminuiu um pouco. Enquanto o neopentano tem uma temperatura de 9,5 graus Celsius. Diminuiu bastante. Agora, se todos eles têm a mesma fórmula molecular, significa que todos eles têm a mesma nuvem eletrônica. A nuvem eletrônica deles é idêntica. Se a nuvem eletrônica deles é idêntica, o que isso significa? Significa que a polarizabilidade delas é semelhante. Não é necessariamente idêntica, tá? Porque a polarizabilidade depende também de como que é distribuído. Se a nuvem eletrônica é distribuída linearmente, é mais difícil você pegar um elétron dessa ponta e mandar para essa. Se a nuvem eletrônica é mais circular, né, esférica, na verdade, é mais fácil de polarizar. Okay? Então a polarizabilidade é semelhante, é isso que a gente pode falar. Então, beleza, nuvens eletrônicas idênticas, polarizabilidade semelhante. No entanto, essas duas moléculas têm menores temperaturas de fusão e elas são ramificadas, né? Daqui para cá, a gente está mudando a cadeia carbônica, são isômeros de cadeia. Então, o que a gente tem que pensar? Quanto maior o número de ramificações, que é nesse caso daqui, menor o ponto de ebulição e, consequentemente, de fusão também. Isso se deve à maior distância média entre as moléculas. Quando eu tenho uma molécula de cadeia normal, a outra molécula consegue se aproximar, né, de maneira mais fácil. Se eu tenho uma ramificação, ela não consegue se aproximar tão bem, ela tem que ficar um pouquinho mais afastada. Essas interações intermoleculares, todas elas, seja ligação de hidrogênio, seja de polo instantâneo de polo induzido, seja de polo, todas elas são um tipo de interação eletrostática, derivada de eletrostática. Consequentemente, elas caem com a distância. Não caem de maneira igual não, tá, gente? Vocês já aprenderam lá na frente C da física que quando você tem duas cargas, né, a força de atração entre elas cai com o quadrado da distância. Desculpa, gente. Quando a gente está trabalhando com interações intermoleculares, não é bem assim, não. As interações do tipo de polo, por exemplo, entre moléculas polares, elas caem com o cubo da distância. Enquanto as interações do tipo de polo instantâneo e de polo induzido, elas caem com o sexto da distância. Então é 1 sobre D elevado a 6 que elas caem. Mas, de qualquer maneira, elas caem com a distância. Isso que é importante. Então, quanto maior o número de ramificações, maior a distância média entre as moléculas, consequentemente, as interações do tipo de polo instantâneo e de polo induzido são mais fracas. Se elas são mais fracas, as moléculas não interagem tão fortemente, consequentemente, o ponto de fusão e de ebulição é menor. Ok?
Novamente, isso daqui que eu expliquei para esses isômeros, né? No entanto, qualquer interação que vocês forem pensar que uma molécula normal e uma de cadeia normal e uma de cadeia ramificada, o raciocínio que vocês têm que pensar é esse daqui, ok? Terceiro exemplo. O terceiro exemplo era um exemplo que não era ensinado até a prova de 2016 ou 2017, que é o seguinte. Estou dando aqui dois exemplos, que é o C6H12 e o C7H14. E aí eu já estou dando eles ramificados, né? Porque com o pentano não dava para fazer isso, dava de mais carbono. Repare que esse daqui é um pentano com uma ramificação na posição 2, enquanto esse aqui é um pentano com a ramificação na posição 3. Ou seja, são isômeros, são cadeia ramificada, tem o mesmo número de ramificações, só que a posição da ramificação é diferente. Experimentalmente, a gente verifica que quanto mais central for a ramificação, maior o ponto de fusão. Então aqui, o 2-metilpentano tem um ponto de ebulição, tem um ponto de ebulição de 60 graus, enquanto 3-metilpentano, 63. O 2-metilhexano, né, um dos derivados do heptano, tem um ponto de ebulição de 90 graus, enquanto 3-metilheptano tem um ponto de ebulição de 92 graus. Então, isso aqui é uma tendência que a gente vê. Nunca achei uma explicação para isso, tá? Em nenhum livro. A gente até suspeita que tem a ver com o fato da molécula aumentar a área superficial dela, tá? Porque ela se torna mais parecido com uma circunferência, né? Ela fica um pouquinho mais simétrica, que facilita a interação. Mas isso não está em nenhum lugar. Além disso, a gente vê uma pequena diferença, né? Aqui de 3 graus, aqui de 2 graus. São valores muito pequenos, né? Que até mesmo podem ser considerados, dependendo do experimento que você for fazer, erros experimentais, tá? Quando a gente faz no laboratório a medição de um ponto de fusão, por exemplo, aí a gente não determina um valor, porque o negócio, a amostra não funde toda de uma vez, né? Ela funde num intervalinho de, às vezes, 1,5 grau, ok? Então, de maneira geral, ramificações mais centrais aumentam os valores de ponto de fusão e ponto de ebulição. Obviamente, quando comparado com ramificações menos centrais. Okay? Porque se tiver ramificação, se eu, por exemplo, pegar o hexano vai ter um ponto de ebulição bem maior do que esses dois. E o heptano também bem maior do que esses dois aqui. Ok? Isso aqui, igual eu falei, só foi ensinado depois, porque foi no ano que a prova caiu. Né? Isso aqui caiu numa prova, uma questão fechada do livro. Bom, o último exemplo aí dessa primeira aulinha nossa aí são os isômeros, né? 2 isômeros do dihidroxibenzeno, ok? Então nós temos aqui o catecol, que é a mesma coisa que o 1,2 dihidroxibenzeno, e temos também o resorcinol, que é o 1,3 dihidroxibenzeno. E aí eu tenho aí para vocês os pontos de fusão, nesse caso, 105 graus e 110 graus. Galera, primeira coisa, né? O catecol, se a gente for pensar os dois, são isômeros, então mesma coisa. A polarizabilidade é semelhante, interações do tipo de poliinstantâneo e de poliinduzido também vão ser semelhantes. Porque a cadeia é parecida, né? Aí, só que o fato de terem grupos OH faz com que essas moléculas sejam moléculas polares. Então a gente tem que pensar também na interação do tipo de polo permanente e de polo permanente. Ou simplesmente de polo de polo. É fácil da gente ver que o catecol ele é mais polar do que o resorcinol. Por que isso? Se a gente for pensar que o grupo que puxa os elétrons é o oxigênio, aqui a soma vetorial dos momentos de dipolo vai ser maior do que aqui, já que o ângulo, né, entre os dois vetores ali é menor. Ok? Então a gente já pode até colocar aqui que o resorcinol aqui ele é menos polar. No entanto, mesmo ele sendo menos polar, ele tem maior temperatura de ebulição. A gente tem que pensar agora nas ligações de hidrogênio. Ambos possuem 2 hidroxilas, então, em teoria, podem realizar o mesmo número de ligações de hidrogênio. E aí é que o bicho pega. Se esse aqui tem uma temperatura de ebulição menor, agora a gente tem que pensar numa outra questão que a gente já discutiu lá no caso da estabilização de enóis, que é o seguinte. Quando eu tenho essas 2 hidroxilas muito próximas, isso daqui pode ocorrer. Né? Vamos desenhá-las aqui de maneira um pouquinho melhor. Eu posso ter a realização de uma ligação de hidrogênio intramolecular.
molecular, ou seja, dentro da mesma molécula. E aí tá até escrito aqui, ó. Então, apesar do catecol ser mais polar, a proximidade das hidroxilas, né, tá no grupo 1, 2, tá na posição 1, 2 ali, possibilita a realização de ligações de hidrogênio intramoleculares. Quando eu realizo ligações de hidrogênio intramoleculares, eu diminuo a disponibilidade desses hidrogênios, desses oxigênios, para realizar ligações de hidrogênio intermoleculares. As ligações de hidrogênio intermoleculares são as ligações que efetivamente aumentam os pontos de fusão e ebulição. Então, se eu estou ligando comigo mesmo, eu não consigo ligar com a outra molécula. Se eu não consigo ligar com a outra molécula, acaba que a minha temperatura de fusão e ebulição será menor do que o previsto. Ok? Então, realização de ligações de hidrogênio intramolecular diminui o ponto de ebulição. Breno, como é que eu vou saber que aqui dá para fazer e aqui não dá para fazer? Em geral, vocês vão ver se dá para fazer ligação de hidrogênio se o ciclo fechado com o hidrogênio tem 5, 6 átomos no máximo. Tá? Então aqui a gente vê que o hidrogênio é ficar oxigênio, carbono, carbono, oxigênio, 5 átomos. Então está próximo o suficiente. Obviamente que uma molécula muito grande, né? Imagina, por exemplo, uma molécula com 12 átomos de carbono, aqui tem 10, mas imagina com 12 átomos de carbono, uma hidroxila na posição 1, uma hidroxila na posição 12. Devido ao tamanho da molécula, é óbvio que ela pode fazer uma ligação de hidrogênio intramolecular. Porque como ela é muito grande, ela é muito maleável, a chance de ocorrer essa ligação de hidrogênio intramolecular é muito baixa. É mais fácil fazer com outras moléculas, né? Que para fazer a gente fechasse. E ela é muito grande. Nesse caso aqui, é uma molécula pequena e tem a posição forçada, né? Esse anel é muito rígido, ele é todo sp2, né? Ele é todo plano, então não tem muita mobilidade ali. Então isso tudo facilita a realização de ligações de hidrogênio intramolecular. Tudo bem? Então, galera, com isso a gente encerra aí a primeira partezinha dessa aula, né? Ainda faltam aí vários outros exemplos. Só que os outros exemplos, a maior parte deles, são um pouco mais simples. Então essas partes aqui descritas aí vão ficar cada vez menores, porque vão ser conceitos que a gente já discutiu. Ok? Fiquem bem e até mais.